profético, o princípio das dores. E diz assim: enquanto Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muito. E ouvireis de guerra e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trairão-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por causa do pecado, o amor de muito se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dê crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganarem até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Então esta palavra, aleluia, essa palavra é fiel e verdadeira, não é escrita, aleluia, por vontade do homem. Mas os homens escreveram esta palavra inspirado pelo Espírito Santo de Deus para pregoar este evangelho aos quatro cantos do mundo. Mas acontece, aleluia, que muitos, eu creio que até nesta hora, ficam imaginando e pensando: aleluia, mas esses crentes não têm o que fazer. Esses crentes
Jesus está voltando. E como foi aqui lido na palavra do Senhor, aleluia, e também como tem, aleluia, acontecido, aleluia, muitos casos proféticos, aleluia, que já aconteceram e que está acontecendo neste momento e que ainda vai acontecer. Porque aqui, aleluia, a palavra nos dá, aleluia, a descrição de alguns eventos, aleluia, que já aconteceram e que está acontecendo. Aqui vai nos dizer sobre rumor de guerra, guerras, nação contra nação, aleluia. Quando ligamos a televisão, os rádios, celulares, podemos, aleluia, ver, aleluia, que a palavra do Senhor, aleluia, está se cumprindo. Aleluia. Podemos, aleluia, observar, aleluia, que o mundo não é como era antes. O mundo cada vez mais, aleluia, ele está em decadência e caindo por causa do pecado. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, que o Deus, quando é pequeno, deste século, cegou o entendimento de muitos. Aleluia, porque muitos estão vendo, aleluia, coisas terríveis, aleluia, que estão acontecendo, aleluia, abominações, aleluia, coisas aterrorizantes que estão acontecendo sobre os quatro cantos deste mundo. E muitos sabem que é profético, mas não querem enxergar porque estão cegos. Aleluia, porque o Deus deste século, quem? Satanás. Porque a palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno, quer dizer que por um pequeno tempo, quem está no comando da terra é Satanás, matando, roubando e destruindo. Mas o Senhor, ele veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia, por um pouquinho de tempo. Mas por quê? Porque o nosso Senhor, ele não obriga, aleluia, a acreditarmos nele. Ele não nos obriga a servir ele. A palavra do Senhor vai dizer que nós temos que servir um e aborrecer o outro. Temos que aborrecer um e servir o outro, que há dois caminhos. Aleluia. A palavra vai nos dizer que há dois caminhos que nos levam à vida eterna ou à morte eterna. Então podemos ver, aleluia, muitas dores, aleluia, acontecendo neste mundo. Tempestade, assolações da terra, no céu, nos mares, muita destruição, é corrupção, é fome, é escassez, aleluia, é filho matando pai, pai matando filho, aleluia, é a desordem dentro da família. Meu Deus, tanta abominação que a gente às vezes pensa, meu Deus, para onde que eu
Senhor, que nós podemos observar todo o acontecimento que está acontecendo, aleluia, em todo o globo terrestre, aleluia, é sinais dos céus, que as pessoas acham que aleluia, é fenômeno da natureza, mas não é fenômenos nos mares, destruição, na terra, na política, meu Senhor da glória, temos que analisar, aleluia, e observar, para onde eu ando, para onde eu irei, aleluia, como foi falado nessa tarde sobre os dois caminhos, o caminho estreito, aleluia, o caminho largo, aleluia, o caminho estreito, ele é apertado, e são poucos que entram por ela, mas a larga, ela é muito espaçosa, a larga, ela é espaçosa, e são muitos, aleluia, que entram por elas, porque querem viver a sua vida desordenadamente, querem viver suas vidas, aleluia, do jeito que elas querem, do jeito, aleluia, que o inimigo planeje suas mentes e seu coração, aleluia, porque há caminhos que parecem bons, mas no final são caminhos de morte. A salvação, aleluia, todos os dias ela bate em nossa porta, a salvação em Cristo Jesus. Então nós estamos aqui, aleluia, pregoando a palavra do Senhor. Nós não ganhamos dinheiro, não, para estar pregando sol quente, não. Nós não ganhamos dinheiro, nós não ganhamos benefício para estar aqui pregando a palavra do Senhor, não. Nós estamos pregando a palavra do Senhor porque Ele nos chamou, porque Ele nos escolheu para fazer esse serviço para Ele, porque a gente sabe que a nossa recompensa não vem do homem, a nossa recompensa não vem do vizinho, a nossa recompensa não vem do presidente do Brasil, não, a nossa recompensa vem do Senhor Jesus, a nossa recompensa, o meu dinheiro, o meu galardão, a minha prata e o meu ouro, está no reino da glória, a qual o ladrão não rouba, aleluia, nem a traça corrói. Então estamos aqui trabalhando para o Senhor, porque nós sabemos e temos a certeza verdade que o Senhor, Ele depositou já, aleluia, em nossa conta espiritual, o nosso galardão, aleluia, que não é nessa terra, mas é no céu de glória, porque um dia éramos das trevas, um dia eu servia as trevas, um dia eu vivia no mundo da perdição, e encontrei uma pessoa que pregou a palavra do Senhor Jesus para mim, e eu acreditei e abracei, e hoje eu estou servindo a Ele. Não posso ser perfeita, mas eu estou caminhando com Ele, porque somente Jesus é perfeito, aleluia. O Senhor, Ele ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. Então o Senhor não faz acepção de pessoas para salvar, não. Ele não escolhe para quem salvar, Ele não quer saber de cor, Ele não quer saber de raça, nacionalidade, Ele não quer saber se a pessoa é pobre, rica, gorda, não, Ele não faz acepção de pessoas, porque Ele veio para salvar a todos que o receberem a Ele, eles serão feitos filhos de Deus e não criatura. Então o que o Senhor quer de nós nessa tarde? Que nós viemos fugir da ira vindoura, que ainda está para acontecer, pois diz, de uma grande tribulação que está por vir na terra. Está falando de uma grande tribulação que está para acontecer, pois a palavra vai dizer que nunca houve e nem haverá esse dia que está para acontecer aqui na terra, uma grande tribulação tão terrível, que aqueles que estão de pé, aleluia, se firmem em Cristo Jesus para não cair. Isso, diz a palavra do Senhor, é só o começo das dores. Jesus está voltando, Ele está voltando, e Ele está muito irado com aqueles que blasfemam do seu nome, com aqueles que
viemos receber esta palavra em nossos corações e que seja